Você já imaginou um livro que vai te ensinar sobre filosofia, mas que também tem um romance surpreendente que não vai fazer você querer desgrudar os olhos das páginas? Pois é, se você não imagina que existe um livro assim, continue assistindo esse vídeo depois da vinheta. Oi, eu sou a Rafa Damasceno, professora de português, literatura e língua portuguesa, e aqui no Letra R eu ensino você a escrever melhor e com mais facilidade. Só que hoje eu não vou falar sobre redação, eu vou falar sobre um livro, vou dar uma dica de leitura para vocês. Afinal de contas, quem lê mais também escreve melhor. Apesar de ser uma máxima um pouco batida, né? Uma frase um pouco clichê, muita gente acredita nessa frase e eu também. Por quê? Quando você lê mais, você entra mais em contato com uma variedade de palavras, com a grafia dessas palavras, com as regras gramaticais e também com estratégias de organização de ideias, que você pode incorporar e usar nos seus textos. Então é por isso que a partir de hoje a gente também vai fazer alguns vídeos dando dicas de livros para vocês e associando esses livros também à redação. Hoje eu escolhi um livro para começar essa série, que é o meu livro preferido de todos os tempos, O Mundo de Sofia, do escritor norueguês Jostein Gaarder. Esse livro, ele tem como subtítulo Romance da História da Filosofia. E por que ele tem esse subtítulo? Porque além da gente entrar em contato com um enredo interessante sobre a personagem principal, que é a Sofia, a gente também aprende um pouquinho sobre vários filósofos, desde o início da filosofia até a contemporaneidade. Então vamos para o enredo para vocês entenderem sobre o que se trata esse livro. A Sofia é uma menina de 14 anos que vive com a mãe e com o pai numa cidade da Noruega. Apesar dela ter pouco contato com o pai e viver mais com a mãe, os pais dela não aparecem muito na narrativa. Quem aparece mesmo é a Sofia e um outro personagem misterioso que vai entrar na vida dela de um jeito um tanto quanto estranho. Ela começa a receber aí, alguns dias faltando para o seu aniversário de 15 anos, umas cartas anônimas com perguntas enigmáticas, tipo, quem é você? E qual é a origem do mundo? São perguntas que fazem com que a menina fique muito reflexiva, não só porque ela não sabe quem foi que mandou aquelas cartas, mas também porque são perguntas que começaram a mexer com a cabeça dela. E aos poucos também ela começa a receber os capítulos de um curso de filosofia. E aí ela fica mais curiosa ainda, né? Porque a partir do momento que ela vai refletindo sobre aquelas questões, ela vai vendo que os capítulos vão ajudando com que ela pense um pouco mais sobre aquilo ali que é enviado para ela. E aos poucos, ao longo da narrativa, ela descobre que quem está mandando aquelas cartas para ela é um professor de filosofia. E aí a relação dos dois começa a ser o foco da narrativa. E o mais legal desse livro é a gente ver que, além das cartas e dos capítulos, os diálogos dos dois personagens fazem com que a gente também aprenda mais sobre a história da filosofia. E é por isso que ele é um livro tão indicado, principalmente para jovens, porque a gente tem poucas publicações que falam sobre filosofia de uma maneira tão direta, tão objetiva e acessível para essa faixa etária. E aí foi exatamente essa motivação do Jostein Gaarder para escrever esse livro. Ele tem outras publicações também que falam sobre essa temática, né, e que tem um pouco a ver com filosofia, mas eu acredito que O Mundo de Sofia é o mais didático e completo de todos eles. E é por isso que eu resolvi começar essa série de livros por ela. E também porque esse livro ele tem um significado muito importante para a minha história de vida. Quando eu tinha 13 anos, eu era uma criança, na verdade uma adolescente, né? Super questionadora, reflexiva. Eu ficava lá no meu mundinho fechado, pensando nas minhas questões da vida. E isso me deixava um pouco deprimida e começou a preocupar meus pais. E aí eles conversaram com a minha pediatra sobre essa questão e ela me indicou, ela me receitou esse livro, O Mundo de Sofia, que ela falou que achava que ia me ajudar, já que eu gostava muito de ler. E realmente me ajudou. Porque por mais que eu tivesse aqueles questionamentos, eu me achava um pouco ET, assim, de pensar aquilo, sabe? E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu percebi que os meus questionamentos eram comuns de várias pessoas. E eles eram muito válidos, porque muita gente já tinha pensado sobre isso antes de mim. E me ajudou muito, sabe? Me deu um calorzinho no coração por pensar que eu não estava sozinha no mundo. E eu acho que é assim que as pessoas se sentem quando leem esse livro e quando o posicionam entre os seus top 10 aí de melhores livros da vida.
né? Eu conheço várias pessoas que leram O Mundo de Sofia e falam que é o melhor livro que leram ou tá entre os melhores que leram. E tá aí um dos motivos. Mas é claro que pode ter outros também, né? Porque a narrativa ela é muito envolvente, ela traz um mistério aí por trás da relação da Sofia e do professor de filosofia e que no final das contas você acaba descobrindo por meio de um plot twist lá no finalzinho, nas últimas páginas do livro. Então, por mais que você não tenha tanto interesse assim em aprender sobre filosofia, a narrativa também vale a pena. Ela é um bom entretenimento, vai te dar aí muito divertimento na hora que você estiver lendo. Se você leu O Mundo de Sofia, se você gostou desse livro, me manda aqui nos comentários, vamos conversar sobre ele, porque eu acho que vocês já devem ter reparado que eu adoro falar sobre literatura, né? E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal e não deixe de acompanhar os próximos livros. E para quem está tentando o Enem, né, para quem vai fazer a redação do Enem, é um livro ótimo também para aumentar o seu repertório sociocultural, porque através desses capítulos aí do curso de filosofia da Sofia, você acaba aprendendo também sobre esses filósofos. Quando eu fiz direito, por exemplo, que foi minha primeira graduação, eu usei muito esse livro para me ajudar a compreender os textos de Platão, Sócrates, Kant, que eram filósofos que a gente estudava na faculdade. Então eu acho que pode ser um bom auxílio aí também se você quiser fazer algum tipo de alusão filosófica na sua redação do Enem. Beleza? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Boa leitura! Tchau!